A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos como pastor responsável o pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, evangelista Enéas e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, irmã Fátima e a irmã Salete. E eu sou o professor Claudine Santos e a lição desta semana é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas. Dentro do texto aqui proposto, que está em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, como também está em Mateus, do capítulo 7, do versículo 24 ao verso 27, a gente vai estar aqui, vou estar analisando esse contexto aqui. Portanto, estarei citando mais várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas eu gostaria que você estivesse anotando aí, pesquisando e analisando para chegar em um dominador comum, tá ok? Então eu gostaria que dentro do tópico de número 1 aqui, porque o tópico de número 1 quer falar sobre edifício espiritual, e o tópico de número 2, os fundamentos, apóstolos e profetas, e o tópico de número 3, edificado para uma morada de Deus. Então, dentro desse aspecto aqui, principalmente aqui no tópico de número 1, que eu gostaria de comentar aqui sobre a igreja na perspectiva bíblica e teológica. Ao estudar sobre a igreja de Cristo na terra, precisamos conhecer a sua natureza, ordenança e também a sua missão e governo. E dentro desse aspecto, eu vejo aqui em primeiro aspecto uma visão cristocêntrica da igreja. Segundo aspecto, o sentido da palavra igreja no original e a igreja na perspectiva do Novo Testamento. Quando a gente olha aqui Mateus capítulo 16 e verso 18, Cristo ele cita duas palavras da mesma raiz com significados diferentes, que expressam a dimensão exata da revelação. O que dá para entender aqui é que a primeira é Petrus, o nome do discípulo. Isso significa um fragmento de pedras ou fagulhas de pedra. A segunda é Petra, que traduz como rocha inabalável, como está em 1 Pedro no capítulo 2 e verso 4 ao verso 7. E está claro que o Senhor, ao mesmo tempo em que reconheceu a sensibilidade espiritual de Pedro como um fragmento de pedra, deixou também estabelecido que a igreja seria edificada sobre aquela pedra inabalável. Cristo, o Filho de Deus vivo, é a confissão pública sobre Cristo que os apóstolos acabaram de fazer. Muito bem. O segundo aspecto aqui, o sentido da palavra igreja no original. O termo igreja no original, no grego, é composto da preposição ek, que é fora, e do verbo kaleo, que é chamar. Igreja é eclésia. Então o que acontece aqui? Denota então aqui um grupo de cidadãos chamados para fora, e corresponde literalmente a uma convocação de cidadãos de uma cidade para fora de suas casas, mediante um soar de uma trombeta, a fim de reuni-los em uma assembleia. Os verdadeiros crentes são convocados para fora do pecado e para viver em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Tá ok? O terceiro aspecto aqui é a igreja na perspectiva do Novo Testamento. Nessa parte da Bíblia nós vamos entender vários conceitos sobre a igreja. Ou seja, entre elas, a igreja visível e invisível. A igreja é um só organismo independente dos títulos e das denominações existentes atual, principalmente. Entretanto, elas podem ser vistas sobre dois aspectos: visível e invisível. A igreja invisível, ela representa singularmente um povo de Deus espalhado por todo o mundo, enquanto que a igreja visível, ela refere-se à igreja local, a uma comunidade de pessoas em um determinado lugar
lugar ou local que é a igreja visível. Muito bem. Então, o segundo aspecto é aqui o corpo universal de Cristo. A igreja de Cristo, como um corpo, ele possui diversos órgãos e muitos membros. Ou seja, todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados em uma função do corpo. Ela é composta de todos os cristãos autênticos em toda a história do cristianismo. Como nós olhamos para Mateus, no capítulo 16 e verso 18, como está em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso de número 27. Então, 27 também em Efésios, no capítulo 3 e verso 10 ao 21, como também em Hebreus capítulo 12, verso 23. São milhões de membros espalhados pelo mundo, quando todos cumprem a sua parte. A igreja se beneficia-se, mas se algum deles estiver enfermo espiritualmente e não é logo restaurado, afeta o que? Todo o corpo, tá ok? Muito bem. Então precisamos entender esse aspecto e esse assunto. O terceiro aspecto é que a igreja local. Então a igreja local é ao lado invisível que vivencia em sua forma comunitária e a mesma herança apostólica, os mesmos ideais da vida, as mesmas expressões de fé, como nós olhamos para Romanos capítulo 16 e verso 1. E a vida em comunidade, ela foi uma das características predominantes dos cristãos primitivos, principalmente como nós olhamos para Atos capítulo de número 2 do verso 46. Eles frequentemente se reúnem motivados sempre pela mesma razão, pela mesma fé em Cristo ressuscitado. No quarto aspecto, a igreja doméstica, ou seja, como não havia templos cristãos para os cristãos do primeiro século da era cristã, os crentes daquela época eles tinham por hábito se reunir nas suas casas, uns dos outros, como está em 1 Coríntios capítulo 16 e verso 19, como está em Romanos no capítulo 16 do verso 15 ao 23, e essas igrejas domésticas elas acomodavam perfeitamente o corpo de Cristo naquelas localidades. Cabe à igreja local ou doméstica era a manifestação visível, a manifestação física e invisível da igreja universal, tá ok? Então, dentro desse aspecto, muito bem. Caminhando aqui já sobre a razão, indo para o tópico número 10, os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, a igreja, queridos irmãos, ela é um grande mistério da vontade de Deus que estavam escondidas. Segundo o que Paulo ele escreveu aos Efésios, a igreja era um mistério que estava escondido em que Cristo foi desvendado. Desvendado-nos o mistério da sua vontade, como nós observamos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 9. Deus, o Pai, ele planejou a igreja antes da fundação do mundo, porém, a sua concretização afetivou-se na revelação de Cristo Jesus. A questão é que o propósito, este mistério estava escondido. É uma pergunta, qual o propósito que esse mistério, qual era o propósito? O propósito era exatamente resgatar o controle do universo usurpado por Satanás, como está em Efésios capítulo 1 e do verso de número 9 e 10. Então Deus havia de convergir em Cristo todas as coisas, como está em Efésios no capítulo 1 do versículo 10. E essa revelação aconteceria na plenitude dos tempos, isto é, quando a medida do tempo de Deus chegasse ao limite. O tempo chegou quando Cristo, enviado pelo Pai, sendo Deus, fez-se homem para resgatar a autoridade e usurpada por diabo. Ele veio para buscar os que se havia perdido, como está em Lucas, no capítulo de número 19, do versículo 10, para despojar Satanás e os seus anjos do poderes roubados e triunfar sobre eles, como está em Colossenses, no capítulo 2, do verso 15, para reconciliar o mundo com Deus. E satisfazendo a justiça ultrajada de Deus, como está em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, e
para requerer os direitos divinos sobre todo o universo por direito de criação e por direito de redenção. Muito bem. Dentro do tópico número 2 aqui ainda, eu quero comentar que a igreja ela representa a criação de uma nova humanidade em Cristo. Efésios capítulo 2, do versículo 15, ele diz que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na sua forma ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E ao referir-se a dois homens, metaforicamente, o texto quer dizer dois povos, judeus e gentios. Deus quis fazer dos dois um só povo, uma só unidade, que é a igreja. E trata-se de uma criação de um plano espiritual mediante a obra regeneradora do Espírito Santo. Então a igreja ela tem a vida do Espírito e com permissão de reconciliar o mundo com Deus, como está em Romanos no capítulo 8 e do verso 18 ao 23, como está em 2 Coríntios no capítulo 5 do versículo 19. Caminhando aqui para o tópico número 3, tá ok? Edificado para moradas de Deus. Então nós vemos aqui que vejamos alguns modelos de igreja local, tá ok? A igreja de Jerusalém, em Atos, no capítulo 2, do verso 46 e do 47, foi o primeiro grupo de crentes formados após a descida do Espírito Santo no Pentecoste, como está em Atos, no capítulo 2, do verso 1. Naturalmente, não havia templos cristãos ainda, pois a igreja era recém-nascida e os convertidos reuniam-se nos alpendres do templo de Salomão, como está em Atos no capítulo 2 do versículo 46, né? E também nas casas das famílias, como está em Atos no capítulo 2 do verso 46 e do capítulo 5 do versículo 42. Em segundo aspecto, a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios, no capítulo 1 do versículo 2, esta igreja, o Espírito Santo manifestava-se de um modo especial. E o primeiro livro dirigido a esta igreja está o conteúdo principal da doutrina dos apóstolos e os dons espirituais, como está em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 13 ao 14, e uma das doutrinas vitais para todas as igrejas em todo o mundo. Em terceiro aspecto aqui, irmãos, nós vamos ver aqui que a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, esse texto, Paulo refere-se à igreja dos Tessalonicenses em Deus. A expressão em Deus indica que os cristãos daquela cidade formavam a igreja local, isto é, estavam unidos com um só propósito em Deus. A referência à igreja local nada tem a ver com qualquer denominações evangélicas, pois a expressão igreja local tem um sentido genérico e refere-se aos cristãos que formam a igreja num determinado local. Tá certo? Eu imagino que até aqui deu para os irmãos mesclar e entender o que eu estou tentando expressar. Muito bem. Os membros da igreja local. Um exemplo que ilustra a igreja local é o da igreja que estava em Antioquia, como está em Atos no capítulo 3 do verso 1. E esse capítulo fala de uma reunião dos membros dessa igreja para decidirem sobre a sua expansão para outros lugares. Aqueles irmãos, sob a direção do Espírito Santo, decidiram enviar algumas pessoas para as outras cidades. A igreja local era uma comunidade de pessoas que interagem com os membros de um corpo, como está em 1 Coríntios capítulo 12 do versículo 18. Esses membros estão distribuídos no corpo e cumpre cada qual a sua própria função, como está em Efésios capítulo 4 do versículo 16, como está em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 1. E desenvolve um relacionamento social e também espiritual, como está em Romanos no capítulo 12 do verso 5. Pois ninguém, queridos irmãos,
busca proveito próprio antes que cada um o que é de outrem, como está em 1 Coríntios, no capítulo 10, e verso 20 e 24. Muito bem. E eu quero findar aqui falando sobre as ordenanças de Cristo sobre as igrejas local, tá ok? Quando observa aqui sobre os textos de Atos, no capítulo 2, do versículo 37 ao 41, como também em Lucas, no capítulo 22, do versículo 14 ao 20, eu falei para vocês que estou citando várias referências bíblicas, que isso é importante, então anota aí, tá ok? Como nós observamos também aqui em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 30, esses textos, eles falam de duas ordenanças de Cristo para os seus discípulos, o batismo em água e a Santa Ceia. Em Atos capítulo 2, verso 41, os discípulos, eles levaram a sério a ordenança do batismo, o qual representava o arrependimento de toda pessoa que aceita e crer em Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. Como está em Atos, no capítulo 8 e do verso 13 ao 16. O batismo seria por imersão do corpo inteiro sobre as águas em nome da Trindade Divina, como está em Mateus, no capítulo 28, do verso 19. A segunda ordenança foi a comunhão celebrada pela ceia com o pão e o vinho, símbolo da sua carne e do seu sangue. A finalidade da ceia era estabelecer um memorial, como está em Lucas capítulo 22, do verso 19, para lembrar os sofrimentos e morte do Senhor Jesus Cristo, e sobretudo o seu sangue, que nos trouxe a expiação de nossos pecados. Queridos irmãos, a humanização do verbo através do nascimento virginal constituiu-se no início da revelação do mistério de Deus ao mundo. Deus, ele hermanado conosco, né? Porque ele é o Emmanuel, é o Deus conosco, como está em Mateus 1:23, ele começou a transpor de sua mente para a realidade humana e a parte final do plano que ele mesmo determinar, ou seja, fazer todos os quantos recebem a Cristo como seu Salvador, quer judeus, quer gentios, um só corpo pela agência do Espírito Santo. Todas as revelações divinas, ele passa por Cristo Jesus, ele é a pedra angular, ele é o plano eterno de Deus em relação ao mundo. Que coisa maravilhosa! Essa é uma aula resumida. Eu fico aqui com a minha participação. Que Deus possa abençoar a todos vocês em Cristo Jesus. E até a próxima aula, se Deus nos permitir, falando sobre o mistério da unidade revelado. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudinho Santos.